Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes são vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia a vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes neste dia, porque será grande a sua recompensa no céu. Queridos telespectadores, nós celebramos uma grande festa. O Evangelho que hoje nós ouvimos nos fala exatamente da preparação dessa grande festa. No reino de Deus e para o reino de Deus, todos nós somos santos. O apóstolo São Paulo chama santos os cristãos, todos os cristãos. Pelo batismo, nós fomos feitos filhos e filhas de Deus, membros da igreja, membros do corpo de Cristo, que é a igreja. E devemos buscar a santidade de vida, porque é isso que Deus quer de nós, que sejamos santos. Claro que nós tiramos um pouco aquela imagem dos santos, como nós vemos os nossos padroeiros. Os nossos padroeiros que já nos antecedem no reino dos céus e que são santos. Nós nos dirigimos a eles para pedir a sua intercessão, para pedir que nos inspirem. Os santos e santas são aquelas pessoas que viveram o seu batismo. Pessoas que viveram, talvez até antecipadamente, a sua profunda fé em Deus. Digo antecipadamente porque muitos, antes de nós termos a pregação do Evangelho, são santos. Nós falamos dos evangelistas. Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus. Então vejam, homens e mulheres que viveram segundo a vontade de Deus, procuraram viver segundo a vontade de Deus. Mas uma realidade para nós é muito importante. Celebrando esta festa, temos diante dos olhos um trecho do Evangelho que é significativo. O Evangelho, nós o conhecemos bem, das bem-aventuranças.
E este trecho do Evangelho das Bem-aventuranças nos inspira, porque é como se fosse a apresentação de um roteiro, e um roteiro da vida cristã. Essa vida que nós assumimos e vamos a cada dia tomando consciência. Pelo batismo, fomos feitos filhos e filhas de Deus. Quando procuramos os sacramentos, fortalecemos a nossa pertença a Deus. Quando vivemos em comunidade, nós estreitamos os laços entre nós de tal modo que a nossa vida passa a ser um sinal daqueles que procuram viver segundo a vontade de Deus. Temos dificuldades, temos situações difíceis, às vezes não conseguimos viver tudo aquilo que o Evangelho nos pede, mas nós somos humildes em reconhecer isso e, portanto, somos encorajados a viver segundo essa inspiração. As bem-aventuranças do Evangelho nos trazem essa meditação de hoje. Qual caminho estamos seguindo? O Evangelho nos fala: são bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que são perseguidos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que promovem a paz, e várias outras circunstâncias que nós podemos viver. Mas no mundo de hoje nós temos que dar testemunho disso, procurar a paz, viver modestamente, viver segundo a vontade de Deus, amar as pessoas, procurar a justiça. Não a justiça que o mundo oferece, mas a justiça que Deus quer para todos nós. Essas pessoas que buscam viver segundo esses critérios, essas indicações, às vezes são incompreendidas e quase sempre são perseguidas. Bem-aventurados os que sofrem e os que são perseguidos por causa de mim, diz Jesus no Evangelho. Aqueles que são perseguidos possuirão o reino dos céus. Então vejam, o objetivo das bem-aventuranças é conquistar o céu, conquistar a vida eterna. Nós já temos, mas temos que conquistá-la. Temos que lutar para que ela, por direito, é nossa, mas para que ela de fato seja eterna para nós. Esta luta, este esforço que fazemos enquanto estamos aqui, não é um esforço em vão. As pessoas que amam a Deus, amam o seu próximo, as pessoas que buscam viver estes princípios, estes critérios do Evangelho, das bem-aventuranças, mesmo se sofrerem, saberão assimilar o sofrimento. Assimilar o sofrimento não significa aceitá-lo simplesmente, não significa resignar-se ao sofrimento, mas significa transformá-lo em resistência, transformá-lo em amor, transformá-lo em atitude positiva, transformá-lo em situação nova para a vida. As bem-aventuranças, nelas nós podemos, cada um de nós, nos colocarmos. Existem todos os elementos para que a gente se apresente ali. Bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que buscam a Deus, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que promovem a justiça, bem-aventurados os que constroem a paz. Vejam, são situações nas quais nós podemos nos colocar e nos perguntar: eu vivo procurando a paz, promovendo a paz? Eu vivo tendo pureza de coração? A minha vida é uma vida transparente, pura, aberta? Eu vivo segundo este critério do Evangelho?
Portanto, queridos irmãos e irmãs, quando eu busco nas minhas reflexões, na minha meditação, na minha busca de Deus, quando eu procuro não apenas encontrar-me com o Senhor para viver feliz, mas eu procuro encontrar-me com o meu próximo. Tudo isso que as bem-aventuranças nos apresentam tem a ver com o outro irmão, tem a ver com as pessoas com as quais eu convivo. Isso se trata do relacionamento entre nós. Nós temos que nos ajudar mutuamente, nos valorizarmos mutuamente. Pois assim o Senhor fará crescer em nós um sentimento novo, de pertença a Ele, de pertença ao Seu reino, e nos sentiremos comprometidos com esse reino, a ponto de gastarmos a nossa vida em função dele. Gastar a vida com amor e treinar a vivência desse amor com os irmãos e irmãs. Todos nós podemos e devemos ser bem-aventurados, felizes, porque o Senhor nos chamou e nós vamos optando pela sua vida.